Prezadíssimo telespectador, está no ar mais uma entrevista do Jornal do Engenheiro, que é uma realização do CESP, o Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo. Nesta edição vamos falar sobre normas regulamentadoras, mais especificamente a NR35, que é uma conquista da classe da engenharia para todo o universo do trabalho. Você vai entender por quê. Ao meu lado, José Manuel Teixeira, diretor do CESP e coordenador da bancada dos empregados na comissão tripartite da NR35. Do que trata a NR35, Teixeira? A NR35 ela trata especificamente de trabalhos em diferentes níveis. No caso específico da legislação, colocamos acima de 2 metros, mais por conta da utilização de equipamentos de proteção individual. Ou seja, o sujeito que trabalha acima de 2 metros do solo, ele já tem que seguir, né? Ele, a empresa, todo mundo tem que seguir regras que estão contidas na NR, é isso? Exatamente. Entretanto, na NR1, ela já fala em qualquer tipo de trabalho que ofereça risco, com a necessidade de planejamento e de uma análise de risco. Perfeito. Mas o 2 metros foi uma altura debatida, mas só a altura de 2 metros é considerado trabalho em altura ou não? Não. A partir de 10 centímetros você já tem que considerar como um trabalho uma diferença de nível, né? Isso foi um debate com a bancada dos empresários que eles não queriam, e até porque na NR18 já tem essa questão também dos 2 metros de altura para a utilização de equipamentos de proteção individual. Teixeira, conceitualmente, o que é uma NR no seu aspecto geral? Uma NR, ela na verdade vem de uma convenção que é a 144 da OIT, que tem como objetivo usar o governo, os trabalhadores e os empresários com o objetivo de preservar a integridade física, a saúde e a vida dos trabalhadores. E ela tem como objetivo principal proteger a sociedade como um todo, até independente da CLT, apesar das normas regulamentadoras serem especificamente para a CLT do artigo do 150 ao 200 da CLT. Tá, por conta de ser uma convenção organizada pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT, por exemplo, a NR35 que vale aqui, vale em todos os países membros? É a mesma NR ou não? Não necessariamente. Entretanto, a nossa NR35, ela foi de uma dimensão tão boa que nós já estivemos, inclusive, na Europa apresentando a nossa NR35. Estivemos em Portugal, estivemos na Espanha e estivemos na Holanda. E ela, inclusive, foi aceita, inclusive, foi bastante parabenizada. Legal. E por que a gente diz que os engenheiros têm uma participação especial na NR35? O que houve que nós temos esse protagonismo? Ocorreu o seguinte: o engenheiro Murilo, nosso presidente do Sindicato de Engenheiro e a Federação Nacional de Engenheiros, ele estava muito preocupado em função do PAC, daquele movimento que estava ocorrendo naquele momento com grandes obras de engenharia pesada e tal. Ou seja, e é na engenharia, na construção civil que ocorre maior número de acidentes por conta de trabalho em altura. Perfeito. Tá. Na engenharia civil, na construção, depois vem a área de transporte, que é bastante sério, vem a área de saúde, o setor elétrico em 3º ou 4º lugar, e assim vem as demais. O petróleo, inclusive, está por baixo. E aí o engenheiro Murilo, naquela ocasião, ele falou: precisamos fazer alguma coisa para proteger esse pessoal, principalmente na engenharia pesada, né? E foi quando, em 2010, ele solicitou ao Ministério do Trabalho que houvesse um estudo para que tivesse essa norma regulamentadora 35, que até não era prioridade naquela ocasião, mas o engenheiro Murilo conseguiu que fosse tratado como prioridade. E aí, o próprio governo convidou a gente para fazer um esqueleto, que normalmente quem faz essa minuta básica são eles, são os técnicos do Ministério do Trabalho, Fundacentro e tal. Convidou a gente, nós participamos desde a concepção até a implantação. E, aliás, esse mês ela está fazendo 5 anos implantada. Foi em setembro que ela foi implantada nos sindicatos de engenheiros, né? Então, ela, no mundo, ela é tida como bastante interessante. Para você ter uma ideia, na Inglaterra, o ano passado, teve 21 mortes específicas de altura e o Brasil também 21 mortes. Olha como que está ocorrendo aqui. E depois da norma NR35, caiu
aproximadamente 18% no número de acidentes fatais por queda de altura. Perfeito. Avançando, quais os equipamentos de proteção básico? E eu queria saber se só eles é o suficiente, ou seja, o técnico está lá no alto, se ele está todo paramentado, se ele está 100% seguro. A sua pergunta é excelente. Na verdade, a necessidade de um planejamento. Nesse planejamento, temos que fazer esse trabalho à altura, não tem como que esse trabalho vir para fazer no solo, por exemplo. Bom, com essa base, você tem que tratar o ser humano. Ele está preparado, ele passou por exames médicos, ele passou pelo psicossocial, ele está em condições, ele não tem acrofobia. Quer dizer, isso é antes do equipamento. É o planejamento, que nós engenheiros somos especialistas em planejamento. A partir daí, se não tiver jeito, você faz um sistema de proteção para essa pessoa. Esse sistema de proteção tem que ser feito por um engenheiro. Isso é legal, o sistema é feito por engenheiro, que aí pode ser uma proteção coletiva e pode até ser uma proteção individual. E os equipamentos básicos para que você faça isso são barreiras. Uma barreira é um equipamento? É uma barreira. Você fez a barreira, você protege que ele caia. A partir daí, dessa barreira, aí você começa a ver as outras questões baseadas no cenário. Porque não adianta você encher ele de equipamento e ele nem saber o risco que ele está correndo. E ele é o maior perigo. O indivíduo ele é o maior perigo. E quais são os equipamentos básicos que existem? Olha, você tem o equipamento básico, que seria o cinto e o talabarte. Você tem o cinto tipo paraquedista, que é bastante interessante também, e tem os absorvedores. Inclusive, é uma questão muito séria, e esses equipamentos, só quem pode determinar é o engenheiro de segurança ou técnico de segurança do trabalho. Há necessidade de um conhecimento, porque senão, de repente, você vai colocar um equipamento que não é adequado para esse trabalhador. Poderá até dar uma falsa impressão de segurança, o que é pior. Os absorvedores é aquilo que ele fica, se ele eventualmente cair, é onde ele fica seguro, é isso? Isso, o absorvedor ele é entrelaçado, então conforme você cai, ele vai absorver essa energia e essa energia vai ser dissipada no equipamento, mas ele tem uma certa distância. Então, de repente, se você está numa altura de 2,5 metros, um exemplo, e esse absorvedor é para 30 centímetros, você vai ter um coeficiente ainda de 20, mas se ele for para 1 metro, você vai se esborrachar no chão. Então, há necessidade de tomar cuidado com o absorvedor também. Senão você vai pagar mais caro, que ele é mais caro, e não vai te dar essa segurança. Estamos aqui falando da importância da NR35, que é uma conquista dos engenheiros, exemplo mundial, mas que sem planejamento, sem a aplicação correta, de nada adianta, né, Teixeira? Perfeito. No próximo bloco, nós vamos entender como é que se fiscaliza o bom trabalho em altura e o que o Sindicato dos Engenheiros está fazendo para que essa norma seja seguida à risca o máximo do máximo possível. A gente volta daqui a pouquinho. A Federação Nacional dos Engenheiros defende a formação de uma ampla coalizão unindo os engenheiros e demais profissionais da área tecnológica. A proposta é que essa aliança, chamada Engenharia Unida, possa oferecer saídas às dificuldades enfrentadas pelo país na atualidade e contribuir com o permanente avanço no futuro. O movimento Engenharia Unida foi lançado durante a cerimônia de posse da diretoria da Federação Nacional dos Engenheiros, dia 28 de março, em São Paulo. Toda e qualquer categoria é importante que ela esteja unida para a defesa das suas questões específicas. Mas o mais importante é dos engenheiros estarem unidos nesse momento, que é um momento de instabilidade. E a engenharia é uma profissão que constrói todas as coisas que temos. É uma profissão que gera a soberania do país, que dá altivez. É a única profissão capaz de alçar uma sociedade a uma condição de primeiro mundo, em riqueza econômica, mas também em desenvolvimento social e cultural, que faz de fato, a liberdade dos povos. Nós estamos há muito tempo na busca dessa união. E eu acho que hoje a Engenharia Unida veio para ficar e veio para ficar com força. Nós temos hoje no nosso grupo, na nossa coligação de engenharia do Brasil, 22 estados unidos no universo de 27. Acredito que nós vamos ser realmente agora, a partir dessa união, a força que está precisando.
Prezadíssimo telespectador, estamos de volta ao Jornal do Engenheiro, conversando sobre normas regulamentadoras, mas especificamente sobre a NR 35, que regula o trabalho em altura e visa dar total segurança ao trabalhador que está desempenhando uma função a mais de 2 metros do solo. Esta NR tem 5 anos de implantação e começou a partir de um debate promovido pela Federação Nacional dos Engenheiros, pelo CESP, por iniciativa do Murilo, nosso presidente, porque com o PAC, né, o Programa de Aceleração do Crescimento, visando muitas e muitas obras, ele já previu, logicamente, que iria poder ocorrer mais acidentes. Então foi uma categoria profissional aí preocupada com a segurança do trabalhador. Teixeira, você falou em comissão tripartite, você coordena a bancada dos empregados na comissão tripartite da NR 35. Então, o outro lado é governo, o outro lado é os empresários. Então, como é que nasce a norma e como é que ela se efetiva? É um debate entre esses três, poder de voto um para cada, como é que dá esse peso? Perfeito. Nós tivemos a felicidade de ter a coordenação do Luiz Carlos Lombreiras, que é o auditor fiscal. E ele é muito inteligente, extremamente competente, ele trazia também pessoas de várias áreas, inclusive da BNT, de trabalhos... Funcional como consultores. Exatamente. Esses consultores vinham nas nossas reuniões, que normalmente eram 3 dias, faziam as apresentações, esclareciam as dúvidas e eram dispensados. Eles não participavam, não tinham direito de voto. Funciona mais ou menos assim. Aí tem um item, esse item é discutido, como, por exemplo, a capacitação e o treinamento. É só 8 horas, é muito pouco, é muito pouco. A bancada dos empresários no início, elas queriam que fosse implementado isso só 3 anos depois. Nós brigamos muito, isso é para ontem, nós precisamos urgente. Bom, aí não teve consenso entre trabalhadores e empresários. Aí cabe ao governo... Voto de Minerva. Exatamente. Tá. Então, isso está acontecendo já há algum tempo. Inclusive, novamente, está ocorrendo na questão da obrigatoriedade para o sistema de ancoragem que seja feito com a responsabilidade do engenheiro. A bancada dos empresários, lamentavelmente, não estavam concordando. Eles achavam que poderia ser por um capacitado. E nós não, tem que ser por um habilitado. O governo novamente decidiu, ainda não assinou, mas parece-me que o voto será favorável a gente, até porque precisa proteger a sociedade. Então, é comum o governo ter que intervir nessa questão, porque eles têm em mente o empresário de um modo geral, até hoje cedo conversando com o nosso presidente, Geno Murilo, de que tudo isso é custo e que isso entra no custo operacional. É pena que nem sempre eles estão preocupados com a questão social. A questão da ancoragem, especificamente, o que é? Pois não. Ancoragem é quando você tem que colocar em algum ponto algum dispositivo para que você coloque o trabalhador para que ele tenha mais segurança. Ou seja, onde vai ser fixado... Exatamente, obrigado. Exatamente isso, onde vai ser fixado. Então tem uma série de dispositivos e esses dispositivos, para dimensionar, há necessidade de um projeto. E esse projeto, só quem entende de resistência de materiais, essas questões, é o engenheiro. Perfeito. E mesmo temporário, que pode ser feito com fitas ou com corda, que o fabricante, por sua vez, já fala que ele pode resistir a X quilonewton e coisas desse tipo, X quilos, né? Entretanto, o próprio fabricante joga a responsabilidade para quem está comprando. Então fica o jogo de empurra lá e nós trabalhadores no meio dessa briga. O empresário compra e fala, não, eu comprei e o fornecedor garante que aguenta 1.500 quilos. Mas lá tem umas letras miúdas na embalagem dizendo, mas isso não é a regra sempre, é preciso fazer um estudo, ou seja, ele se exime da responsabilidade. O fornecedor se exime, o empresário se exime e o trabalhador... Exatamente. Então essa é a parte que nós, engenheiros, batemos mais firmes, bastante firme. E aí, uma questão bastante interessante, que nem sempre os nossos colegas profissionais da área, eles conseguem ter esse viés, infelizmente, porque ele está preocupado com a produção também, e ele é muito cobrado por isso. E nós, que é uma vocação, eu já tenho mais de 35 anos de experiência na área de engenharia de segurança, de grandes obras, e até no setor elétrico também, você tem que ter vocação. O engenheiro, o técnico tem que ter vocação para proteger a integridade física e preservar
a vida das pessoas. Teixeira, a quem cabe diretamente, acho que toda a sociedade tem que fiscalizar o bom trabalho em altura, né? Acho que essa entrevista aqui ela é didática para isso, né? Para que toda a sociedade possa ver que um trabalhador está sob risco e que o próprio trabalhador conheça a NR que está vigente, que ele pode acessar na internet a hora que quiser o texto da norma. Mas de quem é a responsabilidade direta de fiscalizar se o trabalho em altura está sendo feito de modo de segurança, nos canteiros de obras, nas empresas? A princípio, eu acho que a sociedade como um todo ela é responsável, porque até quem paga a conta somos nós. Eu acho que nós, sindicatos, como nos Estados Unidos, seríamos o principal responsável por proteger os trabalhadores. Ele realmente é o maior perigo, o trabalhador. Agora, quem tem, de fato, de direito essa competência é o Ministério do Trabalho e Emprego. E também o Ministério Público do Trabalho, só que o Ministério Público do Trabalho não trabalha em causas individuais, é mais coletivas. E no caso do Ministério do Trabalho, nós temos uma defasagem de 50% dos auditores fiscais. Então, está faltando bastante. E nos últimos concursos ocorreu uma questão bastante complicada, que no concurso não foram só técnicos, então foram profissionais excelentes da área de música, da área de psicologia, mas até eles aprenderem as questões técnicas é praticamente impossível. E aí é onde há uma defasagem. Então, em algumas situações, o próprio auditor, que ele tem autonomia, ele é autoridade, eu não saberia se ele se recusa, mas ele evita de fiscalizar determinadas coisas porque ele não conhece. Aliás, até na questão da NR10, que é a de Serviços e Instalações Elétricas, foi firmado um convênio com a Superintendência do Ministério aqui do Trabalho de São Paulo com o nosso sindicato para que nós possamos dar um subsídio técnico para o Ministério do Trabalho, que está sendo coordenado pelo auditor fiscal Jean Franco. Quer dizer, já é uma participação efetiva do sindicato em ir de encontro com esses auditores e capacitá-los para que se cumpra direito às normas, não é isso? Exatamente. Perfeito. E que mais o Sindicato dos Engenheiros fez e continuará fazendo em prol das normas regulamentadoras, ou seja, que elas sejam defendidas, que elas sejam aperfeiçoadas e sejam defendidas, né? Exato. Já que muitas vezes querem mudar uma vírgula ali, outra lá, para ficar mais barato, o que depois sai caro, porque é de vidas que estamos falando. Verdade. O que mais o sindicato faz? Olha, o sindicato ele disponibiliza, no mínimo, 2 engenheiros, no caso eu e o engenheiro Aguinaldo Biso, que é da delegacia de Bauru, para que participe dessas reuniões tripartite. Isso tem um investimento, porque o sindicato ele acaba bancando isso aí. Nós temos diária, temos deslocamento e tal. E o engenheiro Murilo dá total autonomia para que a gente brigue pesado contra aquilo que não venha proteger a sociedade e, inclusive, auxiliando os engenheiros que, por sua vez, na última reunião, por exemplo, nós estivemos no Rio Grande do Sul. Convidamos também o pessoal do Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul, a pedido do engenheiro Murilo, para que participasse também nessa questão. Temos novamente no Rio de Janeiro e teremos aqui em São Paulo outra questão que foge da NR35, desculpe, mas é uma questão muito séria, que é a de vibração, que dá insalubridade, dá doenças futuras. É outra NR? É outra NR, que é a NR15 e o anexo 8 também. Eu estou coordenando pela bancada dos trabalhadores. Então o sindicato são 36 normas regulamentadoras. Nós participamos em todas que é possível. E o objetivo principal, além de orientar o engenheiro, é proteger a sociedade como um todo, todos os trabalhadores. Perfeito. Conversei nesta edição com José Manuel Teixeira, que é diretor do CESP, o Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo, e também coordenador da bancada dos empregados na comissão tripartite da norma regulamentadora 35, que normatiza aí o trabalho em altura. Falamos de segurança no universo do trabalho. Teixeira, eu quero deixar a câmera aberta para suas considerações finais. Se algum dado importante as nossas perguntas não contemplaram, você fica à vontade para falar com o nosso telespectador. Ok. Eu agradeço a oportunidade e dizer que
todo engenheiro ele tem que partir do princípio da premissa básica, que é o planejamento. E a nossa responsabilidade para com a sociedade é muito interessante. E também a questão multidisciplinar. Pegue o médico, traga ele, fala como que está esse empregado. Ele pode trabalhar em altura? Ele está com aptidão para isso? E se não der o médico, traga um psicólogo também. Então, não fique só com a gente. Vamos dividir essa responsabilidade, porque aí a gente consegue um país melhor e bastante qualidade de vida para os nossos trabalhadores. Obrigado, viu, Teixeira? O que ficou bastante notório aqui é que a segurança do trabalhador é uma causa de todos nós. Você que o seu esposo trabalha em altura, a sua esposa trabalha em altura, o seu filho, um parente, um amigo, um vizinho, um companheiro de luta do sindicato, e todos nós temos como colaborar para que essa cultura da precaução, do planejamento, que a engenharia dá um banho nesse quesito, possa ser implementada. E o Sindicato dos Engenheiros está atuante para que isso ocorra, e nós conhecemos um pouquinho dessa história hoje. Nesta edição, você também vai acompanhar outros assuntos que têm respeito com a engenharia, a inovação e o desenvolvimento. Um forte abraço e até breve.